Gente boa, tô dando um rolê aqui na Quinta Avenida pensando na grande exibição que o Flamengo fez ontem. 3-1 no Chelsea, de virada, segundo tempo irretocável. Que grande jogo do Flamengo, que a gente vai ver agora em detalhes na reportagem do Richard Souza. Segundos finais de um jogo para sempre, de um dia para sempre, mais um para ele. Para técnico cada dia mais capaz de impressionar. Felipe e Bruno, remanescentes do Mundial de Clubes de 2019. Além deles, só Gerson e Arrascaeta jogaram aquela final contra o Liverpool. Ingleses no caminho do Flamengo. Eles insistem em aparecer 81, 19, 2025. 20 de junho de 2025. O poder das escolhas. Wesley na direita, Danilo na zaga, Ayrton Lucas mantido na esquerda e Plata no lugar de Pedro. Vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede. Em comum entre eles, a velocidade. Importante demais contra um Chelsea feito de garotos talentosos. Wesley talvez tenha sido traído pela juventude. A falha do lateral diante de Pedro Neto. Wesley, que bola perigosa! Deixou tudo mais difícil. Saiu sozinho na cara do gol. Vai, Rossi, capricha aí. Pedro Neto bateu! Pensei em dominar, pensei em rifar a bola. Jogador grande é para essas horas, então botei minha cabeça no lugar. Tive que me concentrar tudo de novo. Pedro Neto, número 7, abre o placar para o time londrino. Remar outra vez, recomeçar, se refazer. Bruno Henrique já fez tudo isso em 6 anos e meio de clube. Felipe Luiz sabe, viu tudo de perto. Por isso recorreu a ele no momento crítico. O jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão. E eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território. E aí, a partir daí, a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria. Num movimento perfeito, a transformação de um jogo. 6 minutos depois de substituir Arrascaeta, o empate. Linda bola de Gerson. Assistência de Plata. E o mais do mesmo que todo rubro-negro adora. Bruno Henrique decisivo. Um Flamengo mais sufocante que o calor da Filadélfia. Pulgar cobrou escanteio, Bruno Henrique ajeitou de cabeça e Danilo, meio chute, meio golpe, conseguiu a virada. O Maracanã era ali. Danilo é o nome do gol da virada! Nicolas Jackson ficou só 3 minutos em campo. Cartão vermelho por essa entrada no Ayrton Lucas. Felipe deu fôlego ao Flamengo com o Wallace Ian. 20 anos, garoto que escolhia o Chelsea para jogar no videogame, de repente se viu no campo com o controle nos pés. Sobrou pro Wallace Ian! A vitória mais elástica de um brasileiro contra um europeu no século XXI em jogos oficiais. Resultado que um ídolo, eleito o melhor em campo, ajudou a construir. A trajetória do Bruno Henrique no Flamengo está lotada de momentos assim, de absoluto protagonismo. E a explicação para isso vem lá do começo de tudo, de uma época em que nem grama tinha. Posso dizer no meu tempo de várzea, já joguei muitas torcidas querendo me amedrontar e eu nunca me amedrontei nesses momentos de jogo muito difícil. Sempre fui um cara que sempre tive o foco, a cabeça no lugar. A primeira equipe a se classificar para as oitavas de final. Liderança do grupo garantida com uma rodada de antecedência. O mata-mata da Copa do Mundo de Clubes é certeza de jogos grandes. Uma várzea de luxo aos olhos do Bruno Henrique.
Hoje quem joga é o Fluminense, gente, contra o Ulsan da Coreia do Sul, segundo jogo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Lembrar que o Fluminense estreou com um empate com o Borussia Dortmund 0-0, jogando muito bem, dominando o jogo. Pena que o Everaldo não chutou, né, rapaz? Teve esse negócio. Mas é o seguinte, hoje é contra o Ulsan e a gente vai mostrar imagens agora da Times Square, onde a torcida do Fluminense que tá aqui se reuniu antes. A galera foi lá, fez uma festa bonita, uma caminhada. Olha que legal, gente. Pelas ruas aqui de Nova York, mostrando a força da torcida do Flusão, reunida, e vieram pra cá, pra esse bar onde a gente tá agora, que nesse bar é que a farra... Aqui, meu irmão, aqui o couro come e ninguém vê. Aqui é a casa do Fluminense. E é daqui que eles vão pro estádio e você vai conhecer melhor esse bar, a casa do Flusão em Nova York agora. Nós somos do Rio de Janeiro, cidade da praia carnaval. Não, o Matt não é do Rio de Janeiro, é inglês. Ah, e ele é também... Sou tricolor, sou tricolor. Matt conta que já foi a jogos da Libertadores, da Copa do Brasil, sempre tenta ir 4 ou 5 vezes por ano ao Brasil. Mas foi em Nova York, onde vive há 21 anos, que ele se apaixonou pelo Fluminense, frequentando o Legends, tradicional ponto de encontro de amantes do futebol na cidade. Ele diz que vinha pra cá ver os jogos do time dele na Inglaterra, o Middlesbrough, e conheceu a turma do Fluminense. A turma do Fluminense é a New York Flu, fundada em 2013. Enquanto os gringos estão comportadinhos vendo o jogo, tem uma balada tricolor no Legends a cada rodada. É uma família, a pessoa, em vez de ver o jogo em casa, fala, vou lá pra New York Flu, ver meus amigos tomar cerveja e ver o Fluminense. Após anos de relação à distância, a Copa do Mundo de Clubes trouxe o Fluminense pra perto. E a gente já estava feliz de o Mundial ser nos Estados Unidos. Quando anunciou que o Fluminense ia jogar aqui, aí o sonho se tornou realidade. Durante a Copa do Mundo de Clubes, o Legends ganhou uma decoração especial e virou a Fluminense House, a casa oficial do clube aqui em Nova York. Ponto de encontro entre a New York Flu e os tricolores que vieram do Brasil para curtir o time no Mundial. De 20 torcedores em média a cada jogo, a turma aumentou para casa das centenas durante o Mundial. Até o cantor e ator Xamã apareceu, o Legends ganhou um clima de Maracanã. Aqui, os tricolores de todos os sotaques são muito bem-vindos. Eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa, no primeiro lugar. Ontem teve jogo e teve treta. Seio, imagino, claro, né, de enfrentar um grande time europeu, mas traz confiança, traz energia para essa sequência do Mundial de Clubes. Inevitavelmente, o peito estufa. Você carimba um time do tamanho do Chelsea, você vence uma equipe de top 5 de Premier League, você vira um jogo para cima de um adversário dificílimo, num calor muito forte aqui, pesou para um time, pesou para outro, Danilo no gelado, depois um gramado seco que dificultou ainda mais. Então você tem muitas credenciais para apresentar. Vitória na estreia, tiro de nervosismo, vitória contra o Chelsea de virada. Então o Mundial começa a te olhar diferente. Andou rápido demais, como eu disse, repito, usando as palavras do André, esse Mundial para o Flamengo. Sai daqui tranquilo, peito estufado, confiante sim, para a sequência do torneio. É isso, agora o Flamengo tem um LAFC pela frente para garantir a liderança do grupo. Realmente nessa sequência os brasileiros fazendo bonito no Mundial de Clubes. Hoje foi a vez do Flamengo, vitória histórica contra o Chelsea aqui no Lincoln Field. Mais de 50 mil torcedores no estádio, muitos torcedores do Flamengo, bem diferente da primeira partida, né? Contra o Esperance. Muitos torcedores do Flamengo empurrando o time do Flamengo. Então teve essa presença maciça também da torcida do Flamengo aqui. Claro, foi um combustível a mais para os jogadores que fizeram uma grande partida e venceram o Chelsea aqui, Felipe. Valeu, Mendel. Pedro, a dupla continua conosco. Eu vou debater aqui com o André Kfouri, colocando para sustentar o nosso debate também um pouco da ficha técnica dessa partida, que mostra como, de fato, o Flamengo teve uma partida, uma atuação incrível. A posse de bola bem equilibrada, 51-49, mas chutes. O Flamengo foi muito eficiente, 13 finalizações, 9 no alvo. O Chelsea, por sua vez, 11 chutes, 4 no gol.
Grandes chances 5-3, ações na área rival 27-18, gols esperados 3-1,06. Eu acho que o que chama a atenção... É isso aí, voltamos aqui do Lincoln Field para ouvir então personagens falando depois dessa vitória do Flamengo 3-1 de virada contra o Chelsea. Vamos ouvir então técnicos, jogadores falando depois da vitória do Flamengo aqui pelo Mundial de Clubes. Tenho todos à disposição e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente, né? Então aí a partir daí eu tomo minhas decisões e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês do dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo. Bom, primeiro o Bruno é um jogador que todos nós sabemos, e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Para mim ele sempre é importante, sempre foi, sempre vai ser e sempre será importante enquanto ele está aqui, porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito num jogador de elite. Né, por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos. Mas não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão, e eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí, a partir daí, a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria. Acho que inexplicável, né, a sensação que eu estou sentindo pelo gol que eu fiz hoje. A ficha não caiu ainda, né? Porque eu jogava com o adversário no videogame. Mas feliz, né? Continuar trabalhando para dar bastante alegria para a nação. É uma vitória importante, né? Extremamente importante, que dá moral, que principalmente mostra muita coisa para fora, né? Eu acho que dentro a gente tinha muita convicção sobre o que a gente podia fazer na partida, sobre aquilo que a gente pode fazer não só nessa competição como na temporada, né? Espero que seja uma repercussão do tamanho que ela merece, dando moral e méritos para o futebol brasileiro e para o trabalho que o Flamengo vem desenvolvendo. Como eu falei ontem em algumas entrevistas, era muito bacana poder representar não só a nação rubro-negra, mas também o Brasil nessa competição e nesse tipo de jogo. E creio que a gente deu um recado importante para o mundo do futebol.